A Sayuri, na semana passada, me fez uma pergunta e eu respondi apenas parte dela, tá bom? Foi no final da nossa aula. Mas uma pergunta para nós começarmos aqui a nossa conversa de hoje. O que nós devemos considerar ao recebermos um como seu Salvador? Deixe-me transformar isso numa outra pergunta. E a pergunta seria: o que o aconselhamento bíblico pode oferecer para um não cristão? Ao longo do curso, isso vai ser muito mais detalhado, mas eu gostaria de, aqui nesta oportunidade, dizer o seguinte: crentes e não crentes, portanto, incrédulos e convertidos, é importante para a nossa compreensão. Uma das razões é porque o incrédulo, ele não tem o discernimento para entender a palavra. Ele não consegue discernir entre coisas espirituais e não espirituais. E nós não queremos que nosso aconselhado resolva o seu problema, sinta-se aliviado com a sua dor, os seus sintomas, e vá confortavelmente para o inferno. Desculpe aqui a minha colocação, mas é exatamente isso. Ele precisa, sobretudo, do Senhor Jesus Cristo. Então, eu quero ler aqui o que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, 14 e 15. Ele diz assim, notem: o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Um destaque aqui é que a única mudança que pode ocorrer no incrédulo, se ele não conhecer a Jesus como seu Salvador e crer nele, será uma mudança superficial. E veja, não há nenhum problema em nós ajudarmos os nossos amigos, vizinhos, parentes incrédulos a resolverem os seus problemas. Mas aquilo que deve arder no nosso coração é o mesmo desejo que Deus tem para com todos, que sejam salvos e cheguem ao arrependimento. Esta é a vontade de Deus. Então, o nosso aconselhamento bíblico, ele apresenta a verdade, sobretudo a verdade do Evangelho de Jesus, que comunica que nenhuma mudança significativa ocorrerá sem que a pessoa abrace o Evangelho e creia no Senhor Jesus Cristo. Ok? Muito bem. O nosso aconselhamento é diferente das outras terapias. Eu passei uma tarefinha para vocês. Tá? Obviamente que não todos, mas se alguém quiser abrir o microfone, apenas para compartilhar muito rapidamente quais são os problemas atuais, os principais problemas vivenciados nos nossos dias. Alguém se habilita? Bom. Ansiedade, depressão. Muito bem. Ansiedade, depressão estão aqui na minha lista. E, na verdade, estão no topo da lista dos nossos dias. Muito burnout, né, ultimamente. Ok. Olha, nós temos essa listinha. Pode falar. Fobia, né? Fobia social. Fobia então, social. Social. Tem outras fobias menores, mas que não deixam de ser problema, né? De situações, elevador, avião, né? Essas coisas. Transtorno de ansiedade generalizada, né? O TOC, né? Transtorno obsessivo compulsivo, transtorno de dependência química e álcool, depressão maior, que seria a depressão normal, né?
distinia, transtorno depressivo persistente. Eu não sabia que tinha esse nome, distinia. Muito bem, Vera. Se surpreendeu, né? Hã? Se surpreendeu com esse transtorno aí. De fato, nós ficamos cada vez mais surpresos com essas definições. Mas vejam, os principais problemas nos nossos dias foram mencionados aí por vocês. Medo, desequilíbrio neurofisiológico, estresse agudo, ansiedade, tédio, perda da liberdade, depressão muito frequente nos nossos dias, traumas por causa de mortes, estresse pós-traumático, isso é muito intenso. São muitos os problemas. E eu tenho pensado muito, e de fato nós estamos mexendo os pauzinhos, para que como igreja a gente consiga abrir portas para atrair essas pessoas. Né? Criando algum recurso online que possa atrair e despertá-las, a fim de que conselheiros e conselheiras possam dar assistência, mas esses são os dias que Deus está abrindo muitas oportunidades que nós não tínhamos antes para a igreja se fazer presente. E as terapias? Se divertiram? Alguém quer mencionar aí quais são as terapias atuais? Há centenas. A lista é muito intensa. Alguém quer mencionar alguma? Florais, o pessoal usa isso. Terapia mesmo com psicólogo, né? Os psicólogos, a minha cunhada é psicóloga, ela está trabalhando muito ultimamente. Sobrecarregados. Sim. Exato. Você já conhecia uma terapia chamada barras de access? Que trabalha com 32 pontos para tentar trazer a pessoa ao equilíbrio, Stufa Life, visagismo, Kundalini Yoga, Deksha, que é uma terapia de grupo, há centenas de terapias. É o homem na tentativa de ajudar o homem. É o homem buscando alternativas para socorrer ao homem nas suas necessidades. Agora, algo extremamente importante que eu gostaria de considerar com vocês hoje aqui. Exatamente nesses dias, uma época de uma cultura pós-moderna, né? As muitas terapias, esses problemas emocionais e psicológicos aumentando assustadoramente. A questão que deve chamar a nossa atenção é que, exatamente nesse meio, nesse contexto, nesse caos, a verdade tem sido negada para dar lugar a vários modelos de terapia humanistas. Se podemos recorrer ou não, veja, vamos deixar isso mais para frente. Não há dúvida que Deus usa profissionais, Deus usa a ciência, e nós não vamos aqui, em hipótese alguma, desacreditar um profissional. Mas eu queria trazê-los para uma consideração muito mais profunda. Vejam, algumas características dos nossos dias em relação às terapias. É muito comum hoje as pessoas buscarem ajuda e serem tratadas tendo como foco principal o alívio dos sintomas. Veja, não há nada de errado nisso. É isso que nos leva a um médico, a um profissional, a um hospital. E é isso que leva alguns também aos profissionais da área da psicologia e até mesmo da psiquiatria. Entretanto, numa cultura cada vez mais alimentada pela busca pela autoestima, esse é o alvo da maioria das abordagens
humanistas, até mesmo educacionais, também teológicas, nas quais temas como pecado, arrependimento são ignorados totalmente ou tratados como indiferentes ou até mesmo opressivos e prejudiciais ao ser humano. Há muitas terapias ou teorias nos nossos dias. E o que nós vamos considerar hoje aqui, e eu sou grato a Deus pela oportunidade de ter participado, já lá se vão alguns anos, de uma conferência em São Paulo, com o doutor e pastor, teólogo, Steve Viers, que nos trouxe algo muito especial enquanto se propôs a fazer uma distinção entre as várias terapias que hoje existem e aquilo que se entende por aconselhamento bíblico. Qual é a visão que essas fontes de conhecimento trazem e a visão que Deus nos oferece através do aconselhamento bíblico para transformar as pessoas nos seus problemas? Então, basicamente, há 4 raízes, vamos chamá-las de raízes, podem ser fontes desse conhecimento na sociedade em que nós vivemos. Oswaldo, As questões... Oswaldo, sim? Você está mudando Oi. a tela porque você está na primeira tela desde o começo aqui para mim, eu não sei como para os outros. É isso mesmo, eu vou mudar agora. Obrigado. Como eu ia dizendo aqui, essas 4 raízes que nós vamos cheirar, ou 4 fontes que nós vamos examinar, essas questões a seguir são relevantes para a gente poder analisar e distinguir o aconselhamento bíblico das outras propostas e terapias. Eu preciso saber para poder encaminhar ou não, e se vou ajudar, como posso ajudar, e se eu vou encaminhar alguém, e nós temos que fazer isso em determinadas situações, o que é importante eu saber antes de caminhar alguém que precisa de ajuda para os seus problemas emocionais, problemas mentais, problemas psicológicos. Então, eu trago algumas questões já projetadas nessa próxima tela. Vamos chamá-las de diretrizes para essa avaliação que eu e você devemos fazer. A primeira pergunta é: qual é a epistemologia dessas raízes ou dessas fontes? Na verdade, a epistemologia se trata de um estudo da natureza e da fonte do conhecimento. Também considera os limites do conhecimento. E aí se propõe também a justificar o conhecimento obtido. E a pergunta fundamental e direta é: como é que a gente sabe que o que nós pensamos que sabemos é de fato a verdade? Esta é uma pergunta relevante para analisarmos e avaliarmos as terapias que são oferecidas. Algumas delas interessantíssimas. Mas eu preciso perguntar: como é que sabemos que o que pensamos que sabemos é de fato a verdade? E aí nós trazemos para essa pergunta qualquer terapia que se proponha a ajudar o ser humano. A grande questão é: de onde devemos extrair o conhecimento e então formular o nosso aconselhamento, a nossa metodologia de aconselhamento para ajudar a resolver o problema da pessoa? Qual é a fonte da verdade? Mas como conhecer esta verdade? Nós sabemos que as descobertas científicas são importantes, mas embora válidas e importantes para hoje,
elas estão em constante processo de mudanças. O que se afirma hoje poderá não ter nenhum valor no futuro. Além disso, nunca podem ser equiparadas com a verdade absoluta das Escrituras, inspirada por Deus e útil, conforme a declaração de Paulo. Então, vejam, como é que elas se propõem a conhecer o que conhecem? Por intuição, algumas delas se baseiam nessa fonte. A faculdade de perceber, discernir as coisas, independentemente de raciocínio ou análise, quando se propõe a conhecer intuitivamente. Então, se avalia a pessoa pela intuição e chega-se a um diagnóstico para depois, então, oferecer ajuda. Mas outra opção seria o conhecimento através da razão. O que está envolvido aqui, sim, é essa capacidade que Deus deu ao homem de raciocinar, de ponderar, de compreender, de julgar através da sua inteligência. Ele foi feito à imagem e semelhança de Deus como ser inteligente. Mas a razão humana é a fonte para ajudar as pessoas? Ou é uma fonte limitada, uma vez que o ser humano é pecador, ele traz uma natureza pecaminosa? E uma questão muito relevante na nossa consideração aqui no curso é que o ser humano, por mais sábio que ele seja, ele é pecador e ele não consegue enxergar o coração humano a menos que ele tenha a revelação divina através da suficiência das Escrituras. Outra fonte seria a empírica. O empirismo é a doutrina segundo a qual todo conhecimento provém unicamente, notem, da experiência, limitando-se ao que pode ser captado pelo mundo exterior. O aconselhamento bíblico, de fato, ele se baseia numa fonte. Ele não menospreza a ciência, outras fontes, mas ele tem uma autoridade absoluta, que é a verdade revelada de Deus ao ser humano. Ele crê que existe um Deus, sim, que nos deu a sua palavra e que a sua palavra é verdadeira, confiável. Ela é autoridade diante de qualquer questão. Por exemplo, quando eu aconselhar alguém e essa pessoa também estiver sendo ajudada por um psicólogo e surgir uma questão divergente, eu preciso, de fato, respeitar a autoridade da palavra e até mesmo discordar da pessoa ou do tratamento que ela tem recebido, se esse tratamento, se esse conselho for diretamente contrário a uma verdade clara revelada por Deus na sua palavra. Jesus disse: santifica-os na verdade. A tua palavra é verdade. Davi reconheceu: a lei do Senhor restaura a alma. E menciona tantos outros atributos. Agora, vamos trazer essas fontes de conhecimento para o nosso próximo slide aqui. Chegou, Cris? Não? Para mim não mudou Então, nada, ainda está com aquele OAB e as outras fontes de ajuda. Vamos ver agora se eu resolvo aqui.
Agora sim. Diretrizes Mudou? para avaliação das diferentes teorias / terapias. Pergunta 1. Ok. Isso aí. Por favor, me interrompa se eu estiver apanhando aqui, tá bom? Ok. Tá, vamos lá. Qual a fonte de conhecimento? É a primeira pergunta, epistemologia. A segunda, qual é a antropologia delas? Há um curso que a gente tem preparado que é exatamente sobre aconselhamento e antropologia bíblica. Por que é algo extremamente relevante? Porque nós precisamos ter a visão correta do homem para poder ajudá-lo. Além disso, nós sabemos que por trás de cada psicologia humanista há uma antropologia não bíblica. Então, como é que eu posso ajudar alguém, qualquer que seja o seu problema, se eu não olhar para ele como Deus olha, como ele foi criado? Cada parte do seu ser, o seu corpo, sua alma, seu espírito. Então, cada uma dessas 4 raízes que nós vamos analisar tem uma visão diferente do ser humano. E isso é extremamente importante para nós, para ajudarmos as pessoas. Outra questão. Qual é o problema? Certa vez, atendendo uma mãe que trouxe uma filha com problema sério de bulimia, ela trouxe um diagnóstico, mas, na verdade, a bulimia não era a causa do problema. Era um sintoma, era uma consequência, era uma expressão. Mas para ajudar alguém, eu precisava ter, de fato, uma compreensão do problema maior, da raiz do problema. E o problema maior estava dentro do coração dessa jovem. Falta de aceitação do tratamento que recebia dos pais, falta de aceitação do seu próprio corpo. Ela não se aceitava como ela era, como fora criada. Consequentemente, a rebeldia, tentando impor ao seu próprio corpo um padrão, como se ela fosse capaz de controlar isso. A não aceitação, a rebeldia e tantas outras questões mais profundas. Mas lá no fundo, estava alguém que, de fato, não adorava a Deus. Não aceitava o que esse Deus havia feito na vida dela, como ela havia sido criada por ele. Então, essa pessoa precisava realmente reconhecer a sua condição perante Deus como pecadora, para ser ajudada. Vejam, cada uma dessas raízes tem uma visão diferente do homem. E sem a definição adequada, é impossível haver uma solução profunda, adequada. Mas nós precisamos de um bom diagnóstico para podermos ajudar a pessoa. Vejam, a psiquiatria descreve, mas não explica. Profissionais ajudam a descrever os problemas. As terapias facilitam nesse processo de compreensão, buscando elementos do passado, do presente, observando. Entretanto, embora possam descrever, não conseguem explicar, a menos que entenda o homem como ele de fato é, conforme Deus nos revelou através da sua palavra. A terceira questão é como é que o problema é resolvido. O que eu vejo, eu disse na semana passada, o que está acima da superfície não é um problema
que precisa ser transformado. O que eu vejo ali é o sintoma. Mas a palavra me ajuda a enxergar aquilo que está abaixo da superfície para poder, então, diagnosticar ou ajudar a pessoa a entender o problema e depois, então, apresentar uma solução. Mas como o problema é resolvido por cada uma dessas terapias que vocês identificaram? Por exemplo, o aconselhado é responsabilizado? Muitas terapias propõem que se faça um estudo, uma análise minuciosa para se identificar algum culpado no passado. Um pai agressivo, uma mãe possessiva, ou um pai ausente, ou algum trauma. São questões importantes para nós, conselheiros, considerarmos. E nós não devemos menosprezar essas informações, porque elas nos serão muito úteis. Mas, acima de tudo, eu preciso ajudar o meu aconselhado que, em resposta ao que ele sofreu ou tem sofrido, ele é violento, agressivo, manipulador. Ele até é rotulado como sociopata, alguém que desesperadamente busca ser mais amado para poder amar alguém. Vejam, eu preciso considerar todas essas questões, mas eu não consigo ajudá-lo a resolver o problema de uma vez por todas, a menos que o coração dele seja transformado pelo poder de Deus, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo e a suficiência da palavra. O problema pode ser resolvido? Pode. É a mesma pergunta que devemos fazer para todas essas terapias. O problema pode ser resolvido ou apenas os sintomas podem ser aliviados? Outra pergunta que eu devo fazer: onde é que eu quero chegar com o meu aconselhamento? Ou a terapia que está sendo oferecida se propõe a atingir qual alvo? Que tipo de produto se quer gerar, produzir, alcançar? Que tipo de resultado vai ser produzido? Se nós considerarmos Romanos capítulo 8, 28 e 29, quando Paulo vai dizer que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que foram chamados para ser conforme a imagem do seu Filho, né? Os que de antemão Deus escolheu, vejam, eu percebo aqui um alvo muito mais elevado do que simplesmente ajudar a pessoa a resolver o seu problema temporal ou aliviar os sintomas da sua dor. Isso é importante. Mas eu quero ajudá-las a se tornar alguém madura em Cristo Jesus. Alguém que possa, de fato, andar com as próprias pernas, desfrutar dos recursos da graça, da palavra de Deus, do poder do Senhor Jesus Cristo. Então, 3 conselhos que devemos ter em mente aqui, ainda nessa perspectiva e necessidade de nós analisarmos com seriedade as propostas que são oferecidas para valorizarmos o privilégio que Deus nos dá do aconselhamento bíblico. 3 conselhos. O nosso aconselhamento é diferente de todas essas outras ofertas que são oferecidas lá fora. Segundo, se é diferente, onde é que está a diferença? Vejam, quando pessoas entram em contato conosco para pedir indicação de um profissional, elas ainda têm algum cuidado se elas são da igreja.
Elas querem um profissional indicado, mas que seja cristão. A pergunta que eu faço é: será que todo profissional cristão tem um compromisso com essas questões aqui? Abraça uma antropologia bíblica, entende o homem como Deus entende, tenta enxergar e ajudar o aconselhado a olhar para as raízes do problema. É alguém que abraça o evangelho do Senhor Jesus Cristo, que entende que o problema maior do ser humano é o seu próprio pecado. Qual é o alvo desse profissional cristão? Então, são questões relevantes a serem consideradas. Existem profissionais cristãos comprometidos com o Evangelho de Jesus, com a suficiência da sua palavra, mas eu lamento dizer a vocês, não são muitos. Não são muitos, infelizmente. Temos alguns na igreja. Então, eu posso encaminhar o meu aconselhado para outros conselheiros, caso possa, por que o faria? E essa é uma grande questão. Muito bem. Deixe-me apresentar, então, esse esboço. Se não conseguimos concluir hoje aqui, deixamos para a próxima semana. Mas vocês têm aí na tela, vejam só, isso vai facilitar muito a nossa consideração. Em primeiro lugar, a suposta psicologia profunda, apresentada pelo pai da psicanálise, Edmund Freud, que viveu entre 1856 e 1939. Eu não sei se vocês já leram o livro Deus em Questão, que apresenta uma discussão teológica entre Freud e C.S. Lewis. Vale a pena porque ele traz todo o histórico de Freud e de C.S. Lewis e, sobretudo, o que cada um pensava sobre Deus, sobre a verdade de Deus. Mas nós não temos tempo aqui para olharmos muito para esses dados biográficos. Mas vejam, Freud foi quem criou a psicanálise, que é um sistema psicológico que se propõe a tratar das psiconeuroses, cuja origem, segundo ele, reside nas forças conflitantes que atuam no inconsciente humano. No pensamento de Freud estava o pressuposto de que o corpo é a fonte básica de toda experiência humana. Eu imagino que à medida que eu for trazendo essas informações, vocês já vão ficando com a antena ligada. No pensamento de Freud estava o pressuposto de que o corpo é a fonte básica de toda a experiência mental. E nas suas muitas investigações, alguém extremamente inteligente contribuiu muito para a sociedade, entretanto, infelizmente, desviou muitos da verdade. Em suas investigações, notem, sobre as causas das neuroses, ele descobriu que a maioria dos pensamentos e desejos reprimidos, na verdade, referiam-se a conflitos de ordem sexual localizados nos primeiros anos de vida, na infância. Então, para Freud, na vida infantil, estavam as experiências de caráter traumático, reprimidas, que se configuravam como origem dos sintomas atuais. Ele propõe, na sua terapia, na sua proposta terapêutica, a volta ao passado, à infância, exatamente para se descobrir isso, causas dos problemas atuais. Ele criou 3 grandes sistemas, cada um com uma função própria. Já ouviram falar
em id, ego e superego. O comportamento seria o resultado da interação entre o id, o ego e o superego. O id seria a matriz reservatória de tudo que é psicologicamente herdado. O inconsciente. Para ele, o id opera segundo o princípio do prazer, para reduzir toda a tensão na vida do indivíduo. O ego é o executivo da personalidade. É o que faz o contato com o mundo exterior. E para Freud, o papel do ego, o papel principal, é ser o intermediário entre as exigências instintivas do organismo, o id, e as condições do ambiente. Originalmente criado pelo id, na tentativa de enfrentar a necessidade de reduzir a tensão e aumentar o prazer. E, por fim, o superego, que é o representante interno dos valores ideais tradicionais da sociedade. O superego é o árbitro moral internalizado. Quais as funções do superego? Inibir os impulsos do id, persuadir o ego e substituir alvos moralistas por realistas. De certa forma, ele considera essa luta pela perfeição, e ele propõe essa busca, crendo que a perfeição ela é possível. Talvez para nossa compreensão também sobre os efeitos dessas propostas freudianas, dentro das suas considerações e propostas, ele dá muita importância ao determinismo. Ele acha que as experiências do passado elas são determinantes sobre a vida do indivíduo no presente. Nós consideramos no aconselhamento bíblico que os fatos são importantes, esclarecem, mas eles não são determinantes. Muito bem. Então, o que nós temos aí nessa primeira coluna? Como é que ele considerava o homem? Instinto animal. Algo a ser desenvolvido. O seu problema não era o pecado, nem culpa, mas sim o conflito entre o id, o subconsciente, e o superego. Em hipótese alguma, as propostas terapêuticas freudianas consideram importantes não somente o pecado, a culpa, que para ele é falsa, mas também a responsabilidade do homem, ou seja, o homem nunca é responsável pelas suas escolhas, pelos seus atos. Então, o auxílio para esse indivíduo que está sofrendo envolve também tirar dele qualquer peso, qualquer responsabilidade, para que ele se sinta bem. A proposta de tratamento é isso aí que vocês estão lendo. Libere ou liberte o id, coopere com o ego e enfraqueça o superego. Simples assim. E se a culpa, que nunca é do homem, o trabalho vai ser, então, tentar encontrar a fonte dessa culpa. Foi o pai? Foi um tio? Foi um cônjuge? Alguém. Mas essa culpa tem que ser transferida para que a pessoa se sinta bem. Por acaso isso aí os leva a considerar o que aconteceu no Éden? Com certeza. Ali começa essa história do afastamento de Deus e toda a distorção na vida do ser humano. Bem, para ajudar então a pessoa, ele propõe um especialista, né, que possa fazer essa análise apurada
e então ajudar a pessoa a se libertar, tentando identificar a causa do seu problema em algum lugar do passado. A segunda raiz que estamos cheirando é de Skinner. Burroughs Frederick Skinner. Alguém que sempre demonstrou uma fascinação muito grande pelo comportamento observável. Talvez alguns de vocês tenham essa fascinação. Não é nenhum problema nisso. Observar as pessoas, né? Mas foi Skinner que, a partir dessa inclinação e fascinação, desenvolveu a análise do comportamento, especialmente a filosofia do behaviorismo radical. Behavior é comportamento, né? E ele desenvolveu essa filosofia e fundou, então, a análise experimental do comportamento. O que era isso? O que foi isso? Uma escola de psicologia, de pesquisa experimental. Para Skinner, livre-arbítrio era uma ilusão. Nunca existiu. A academia contemporânea considerava Skinner, e na verdade, eu digo considerava, mas ainda considera, junto com Watson, Ivan Pavlov, um pioneiro do behaviorismo moderno. O behaviorismo, meus irmãos, é uma teoria e método de investigação psicológica que procura examinar de modo mais objetivo o comportamento humano, bem como o comportamento dos animais nos fatos objetivos, como estímulos, reações. Ok? Mas sem qualquer uso do recurso da introspecção. Bem, vocês estão enxergando a segunda coluna aí? Sim, ok. Então vamos lá. O que ele pensava sobre o homem? Um animal condicionado, é como se fosse uma folha em branco a ser preenchida. O potencial no homem, no próprio homem. Como é que ele entendia o problema do ser humano? O problema estava no ambiente, por isso que a proposta terapêutica do behaviorismo é levar o aconselhado ou o paciente a mudar de ambiente. Isso vai ajudá-lo a resolver o seu problema. Também aqui a responsabilidade não é do homem. Ele nunca tem culpa, ele nunca é responsável. Tratamento proposto, como eu disse, mudar o ambiente ou reestruturar esse ambiente. A culpa, a pessoa deve mudar o seu padrão de vida para que ela se sinta bem. E o conselheiro aqui, o especialista, seria um técnico que consiga fazer isso muito bem para poder, então, ajudar a pessoa a resolver o seu problema. Queridos, desculpe aqui a rapidez, mas eu não pretendo me ater muito tempo aqui, mas eu gostaria muito de, pelo menos, passar alguns pontos e tópicos aqui daquilo que cada um propõe, para que cheirem essas raízes e depois consigam fazer a distinção e apreciar com profundidade e intensidade a suficiência das Escrituras e aquilo que Deus nos propõe. Então, a terceira raiz é a de Carl Rogers.
que viveu entre 1902 e 1987. Alguns estão me dizendo aqui, pelo chat, que não estão conseguindo ver, mas alguns estão vendo, então eu imagino que seja algum problema de conexão. Para Rogers, o homem é um ser bom. Ele é bom por natureza. Ele não considera, obviamente, a pecaminosidade humana. Então, ele tem um potencial interno, porque ele é bom, basta que ele amadureça como uma flor, né, e se desenvolva. O problema são as suas dificuldades em relação ao ambiente. Responsabilidade também não é dele. Essas terapias que eu mencionei, algumas poucas e tantas outras que vocês vão encontrar por aí, possivelmente todas elas não vão jogar a responsabilidade em cima do ser humano pelas suas escolhas. Nós temos visto que até mesmo criminosos têm sido libertos dos tribunais, nos tribunais, sob a alegação de que, de fato, eles cometeram crime no presente porque no passado eles foram maltratados. E eles são inocentados pela justiça. A culpa não é uma questão importante. O tratamento, como eu disse, é ajudar a pessoa a atingir todo o seu potencial. A solução está dentro dela mesma. O foco aqui é muito voltado para o sentimento. Vejam que a terapia de Rogers é centrada no próprio homem, centrada na pessoa. Por isso que ela é conhecida também como psicoterapia, centrada na pessoa. Ou terapia centrada no cliente e psicoterapia rogeriana. Foi isso que ele desenvolveu, começando em 1940 e se estendendo até a década de 1980, fazendo prosperar muito essa terapia centrada na busca ou na pessoa, buscando facilitar a tendência de autoatualização do cliente. E essa é uma tendência inerente para o crescimento e a realização, segundo ele, por meio da aceitação, congruência do terapeuta e compreensão empática. Eu ainda lembro de uma ilustração do pastor Steve Wears, que foi a seguinte: um camarada acabou de assaltar um banco. E aí ele chega até você, assustado. E você, como bom conselheiro, ouve e ele vai relatar: eu assaltei um banco, por isso estou assustado, com medo. E você, como bom conselheiro da terceira força, vai tentar ajudá-lo, para que ele não tenha medo, para que ele não fique mais assustado. Então você vai fazer algumas perguntas apenas, mas nunca perguntas que possam dar a ele qualquer ideia de que ele tenha cometido algo errado. Então você vai perguntar: o que aconteceu? Ele vai dizer: assaltei um banco. E você simplesmente vai esboçar uma reação do tipo: você assaltou um banco. E vai continuar fazendo perguntas. Mas nunca você vai dizer que ele é responsável por ter assaltado o banco. O importante é que ele se sinta confortável consigo mesmo. E não frustrado, decepcionado, e não com peso
da sua responsabilidade por ter cometido um pecado, ou por ter feito algo errado, como assaltar um banco. Então, quem é que vai ajudar essa pessoa? Um espelho. Ele vai olhar para si mesmo, como eu sou bom, eu apenas preciso ser desenvolvido, amadurecer como uma flor. Culpa não é uma questão a ser considerada, não é importante. Eu preciso atingir o meu potencial. E é isso aí. Então, vejam, a partir de Roger, é que surgiu essa ideia do self, né? Tão valorizada hoje em dia. O autoconceito, a visão que eu possa ter de mim mesmo, né? A visão de si próprio, baseada nas experiências passadas, estímulos presentes e futuros. Ele sugere que em cada ser humano há um impulso inerente em direção a sermos competentes e capazes quanto ao que estamos aptos a ser biologicamente. Para Rogers, o homem é autossuficiente e a resposta para os seus problemas é ele mesmo. E ele propõe, então, a teoria da não confrontação, o que é tão relevante no aconselhamento bíblico. Gente, vocês acham que é importante nós sabermos disso? Sabermos fazer essa distinção antes de aconselharmos pessoas? Para profissionais que, embora possam entender ou apresentar diagnósticos de comportamento, jamais conseguirão explicar por não terem a visão que Deus tem do ser humano e as soluções que Deus propõe. É extremamente importante. Eu creio que é tão importante ao ponto de nós, de fato, tentarmos ajudar irmãos nossos do pecado, de não serem criteriosos, dando o devido valor à palavra de Deus e ao próprio Deus. Eu digo pecado por não estar ajudando devidamente as pessoas que precisam de ajuda. E até estimulando essas pessoas que recorram a auxílios em fontes que jamais poderão satisfazer plenamente. Embora, como eu disse, nós precisamos dos profissionais para caminharmos com eles. Mas jamais, jamais, levando o indivíduo a olhar para si mesmo e para as soluções para o seu problema, sem que a fonte da palavra seja a autoridade maior. Muito bem, para concluir aqui, chegamos então à última coluna. Seu líder é o próprio Deus. Na semana passada, eu comentei de Jay Adams, que criou a ideia do aconselhamento notético e trouxe essa visão para o Brasil. Uma das afirmações de Adams é que, para ser bíblico, o aconselhamento deve ser notético. E notético é uma palavra transliterada do grego que tem a relação com confronto, exortação. E essa é a ideia básica do aconselhamento de Jay Adams. Confronto com o pecado pessoal na vida do aconselhado. Para ele, não existem os termos neurose, psicose. Isto é algo que as ciências rotula
sendo que por trás de toda doença não orgânica encontra-se um pecado pessoal que deve ser confrontado para que ocorra o arrependimento, ou seja, a mudança de comportamento. Então vejamos, o homem, criado por Deus à imagem e semelhança, criado para adorar a Deus, e na adoração ao Deus Criador é que o homem se realiza, se completa. E foi com esse objetivo que Deus, em Cristo Jesus, agiu para resgatar o homem da adoração de si mesmo, para trazê-lo de volta para o Criador. Qual é o problema maior do homem? É o seu próprio pecado. Ele peca porque tem uma natureza pecaminosa, ele peca por escolhe pecar. Embora não queira, nós pecamos ainda, sem que o queiramos. E esse é o nosso maior problema. Sim, ele é responsável. Ainda que no passado tenha sofrido por uma família disfuncional, por um trauma, por agressão, violência, uma perda significativa, esse homem é responsável hoje pelas suas escolhas. Ele escolhe o mal. Ele pode escolher o bem. Mas veja a necessidade dele conhecer o Evangelho do Senhor Jesus Cristo para que ele tenha esse discernimento espiritual. Tratamento. Ele precisa da justificação pela fé. A fé que o liberta do seu maior problema e o aproxima de Deus, a sua razão de viver. Mas não apenas a justificação, que é o começo dessa nova vida, mas sim uma santificação progressiva a cada dia, lidando e vencendo o pecado. Ele tem o Espírito e a palavra que atuam, e somente o Espírito e a palavra que pode fazer essa obra de transformação, enquanto você é o conselheiro, é a conselheira que Deus usa como instrumento para interpretar a palavra, apontar para a fonte e apontar para o poder de Deus através de Jesus. Os fatos são importantes. E não somente os sentimentos. Nós desejamos conhecer, saber, anotar. Nós vamos preparar o nosso banco de informações. Os fatos são importantes, porque nós queremos saber exatamente o que está dentro do coração dessa pessoa. A culpa é muito importante. Como é que eu posso ajudar alguém que está amargurado, ou mesmo em depressão, por conta de uma amargura, de uma decepção, sem ajudá-la a se libertar desse fardo que é a culpa, o peso que ela exerce sobre a sua vida? Nós lidamos também com reações. Sim, Deus se importa conosco, com o nosso choro, com a nossa dor, propondo a libertação. E Deus propõe, então, que você, filho, filha de Deus, seja esse conselheiro, essa conselheira noutética, apresentando a verdade, usando o recurso da confrontação bíblica para que haja esperança de transformação nesta vida. Algumas diretrizes, e vamos terminar aqui. Vocês puderam perceber que
para todos esses homens e suas propostas de tratamento, não há Deus? Não existe um Deus criador. Todos eles creem no evolucionismo e na causalidade do universo. As Escrituras, elas não são reconhecidas como sendo um padrão absoluto e nem como a verdade relevada ou relevante. Eu lamento pensar que, hoje em dia, por não dar a devida importância às Escrituras ou ao conhecimento das Escrituras, até mesmo no meio evangélico, cristão evangélico, muitos líderes estão indo fazer curso de psicanálise, como se, de fato, isso pudesse trazer aquilo que somente as Escrituras podem trazer. Ao mesmo tempo, nós vemos homens de Deus que passaram por uma formação, doutorado em psicologia, reconhecendo: eu sou grato a Deus por ter descoberto que o aconselhamento bíblico, e somente o aconselhamento bíblico, pode transformar vidas. Ainda que a minha bagagem acadêmica me auxilie, eu tenho uma autoridade, que é a palavra. E na suficiência das Escrituras, agora sim eu consigo ajudar as pessoas para que haja uma transformação profunda e permanente. Porque a palavra me leva a ajudá-las a enxergar o próprio coração, de onde procedem os maus desígnios. Então, as Escrituras precisam ser consideradas do início ao fim. Porque todos esses movimentos terapêuticos não consideram a responsabilidade humana, mas sim atribuem a causa dos problemas a fatores externos ao homem. Para eles não há céu, como também não há inferno. Por isso que nós temos que investir simplistas. Quantos pais têm trazido seus filhos com o diagnóstico de TDAH? O que precisamos dizer a esses pais? Simplesmente vamos dizer: ok, seu filho precisa de remédio. Nós não podemos ser simplistas. Nós temos que ser responsáveis. Toda a dor que é trazida, todo o problema que é trazido a nós precisamos antes analisá-los à luz de uma verdade que já nos foi revelada. Convém sempre investigar, porque todas as pressuposições no que se refere aos problemas do homem contrariam a Bíblia. Então, algumas diretrizes. Oriente o seu aconselhado sempre para Deus. Quem mais tenho eu no céu, disse o salmista, não há outro em quem eu me compraza na terra. O apóstolo Paulo disse: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Oriente seu aconselhado para Deus. Segundo, encare o pecado e a culpa como seriedade. Não tenha medo. Você quer ajudá-lo de uma maneira profunda e permanente. E você precisará trazer essa confrontação, ainda que tenha que ser amorosa, mas encare a culpa e o pecado com seriedade. Porque está escrito em Romanos 3:23, não há justo nenhum sequer, porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Carecem. Ação contínua.
O pecado é, sem dúvida alguma, a falta de conformidade com a glória de Deus. E nós sabemos que a psicologia alterou drasticamente a natureza da nossa civilização, porque ela gerou uma reviravolta interior maciça na psique e na autocompreensão do homem. Agora vejam só a seriedade disso e a gravidade. Em decorrência dessa distorção, a consciência coletiva do Deus da Bíblia desviou-se para o Deus do eu. É muito atraente para o homem moderno entronizar o eu no lugar de Deus, amparado por um sistema filosófico mundialmente aceito. E quem disse isso aqui foi um famoso educador e jornalista norte-americano, Martin Gross. Terceiro, considere que seu aconselhado é responsável pelas suas escolhas e atos. Não diga coitadinho, se isso for simplesmente para tentar encorajar alguém que está cometendo pecado. Seja a ira, a amargura, a violência, a agressão. O profeta Ezequias diz: eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Há uma consequência, nós temos que ajudar as pessoas a se libertarem disso. Também na carta aos Romanos, no capítulo 14, 10 e 12, Paulo disse: tu, porém, porque julgas teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Ou ainda na Jeremias capítulo 31, naqueles dias já não dirão: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos é que se embotaram. Cada um, porém, será morto pela sua iniquidade. De todo homem que comer uvas verdes, os dentes se embotarão. E ainda, creia que mudanças são possíveis. E é isso o que mais nos encoraja no aconselhamento bíblico. As pessoas mudam. Problemas complexos. Mas as pessoas mudam. E por que elas mudam? Por causa de Deus, da suficiência da sua palavra, do poder do seu Filho, do seu Espírito, da sua maravilhosa graça. Paulo disse, Efésios 4, 22, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis do espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo mundo, criado justiça e retidão, procedentes da verdade. Mudanças são possíveis. E ainda, o seu aconselhado, assim como você, é aceito como uma pessoa criada e amada por Deus. Nós devemos amá-la porque Deus a ama. Ser misericordiosos porque misericordioso é o nosso Pai, para ajudarmos essa pessoa. Em Lucas 6, 27, o evangelista nos diz: digo-vos, porém, a vós outros que me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei o bem ao que vos odeiam, bendizei ao que vos maldizem, orai pelo que vos caluniam. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam.
Se fizerdes o bem aos que vos fazem o bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Meus irmãos, o conselheiro bíblico necessita de uma compreensão correta da doutrina do homem. O fato de que o homem foi criado à imagem de Deus, vive em um mundo caído e amaldiçoado pelo pecado, é pecador e precisa de um Salvador, causa impacto sobre nós, bem como sobre todos os que nós aconselhamos. E John Babler ainda afirma: a antropologia centrada em Deus permite-nos chamar amorosamente as pessoas para voltar seu foco para Ele e tirá-lo de si mesmas. Quando corretamente entendida e aplicada, ela permite que o conselheiro dê esperança para o aconselhado e o ajude a ver a justiça, a retidão, o amor e a compaixão de Deus.